vamos falar um pouquinho sobre a atividade de mapa da disciplina de análise e projeto orientado a objeto. Sou a professora Janaína e eu vou estar esclarecendo para vocês então alguns tópicos importantes sobre o mapa, já que muitos alunos entraram em contato e estão com dificuldade então em alguns itens daquilo que está sendo solicitado no mapa. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que está sendo solicitado nessa atividade. Então, está pedindo que você exercite aí todo o conteúdo, né, que foi estudado na disciplina. Então, portanto, o exercício que a gente vai estar resolvendo é para mostrar os conhecimentos que foram adquiridos no estudo da disciplina, assim como os modelos UML. Ou seja, a gente vai estar trabalhando então com os diagramas. Durante a disciplina, vocês vão conhecer e estão conhecendo, né, muitos diagramas que são da UML, que é a linguagem de modelagem unificada, que é utilizado para modelar aquilo que vai ser desenvolvido dentro de um sistema. Então, para tanto, a gente escolheu uma aplicação que ela consiste no sistema acadêmico para uma faculdade. Então, aqui já está sendo determinado que tipo de sistema que a gente vai estar modelando, utilizando, então, os diagramas da UML. E aí, o que a gente vai precisar controlar, então, nesse sistema acadêmico para uma faculdade? Então, né, foi colocado até algumas dicas ali, que são os processos acadêmicos, aquilo que é rotina dentro da faculdade para estar controlando, né, ou seja, usando um sistema acadêmico. Então, a gente vai ter algumas rotinas como inscrições em disciplinas feitas pelos alunos, lançamento de notas, então vai ser lançadas as notas dos alunos pelos professores, alocação de recursos para turmas. O que seria essa alocação de recursos? Seria a sala de aula, um horário, um cronograma de aulas. Você poderia também estar colocando como um recurso o data show. Você está alocando algum recurso que seja para a turma, inclusive colocando qual que vai ser o professor que vai estar administrando determinada disciplina. Bom, depois que foram vistos alguns processos, esses aqui, pessoal, são alguns exemplos, tá? Mas aí vocês podem estar colocando vários outros. Imaginem vocês utilizando um sistema acadêmico. Então, lá no sistema acadêmico, a gente vai estar lá, cadastro de aluno, cadastro de professores, a gente vai ter um cadastro de turmas, cadastro de disciplinas também, né? Porque eu vou ter que vincular qual que vai ser o professor que vai estar administrando determinada disciplina em determinada turma, qual que é o ano dessa turma. Eu posso também ter um controle de notas, lançamento de notas, assim como eu também posso ter um controle da parte financeira, né? O pagamento de mensalidades, pagamento de materiais, de livros feito pelos alunos. Bom, depois que foi determinado que tipo de processo acadêmico que vocês vão estar utilizando, ou seja, modelando no nosso sistema acadêmico, a gente tem que fazer o levantamento dos requisitos iniciais, ou seja, identificar quais são as principais funcionalidades do nosso sistema. E aqui, em conjunto com a disciplina de engenharia de requisitos, que vocês também estão cursando, lá vocês estão conhecendo o que são os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais do sistema, os requisitos de domínio. Então, vocês podem estar utilizando aquilo que está sendo dado na disciplina de engenharia de requisitos para estar complementando, então, essa parte dos levantamentos de requisitos iniciais. Aqui vocês precisam descrever quais que vão ser esses requisitos que o sistema de vocês, o sistema acadêmico para uma faculdade, ele vai ter. Detalhe, pessoal, não precisa, assim, cobrir todos os processos acadêmicos, mas elenque aquilo que é os principais. Por exemplo, eu preciso ter alunos, eu preciso ter turmas, eu preciso ter professores, então ter lá um sistema que controla
notas, que controla disciplinas, turmas. Esse é o principal que vocês devem pensar em colocar como os requisitos iniciais do sistema acadêmico para uma faculdade, ok? Bom, depois que vocês fizeram esse levantamento de requisitos iniciais, então essa análise inicial do sistema de vocês, quais que vão ser as funcionalidades, a partir disso está pedindo o quê? Primeiro, elaborar o diagrama de caso de uso. E aí, relembrando um pouquinho, o diagrama de caso de uso, ele é o diagrama da UML e ele é considerado um dos diagramas mais abstrato, flexível e informal. Informal porque a gente tem alguns itens, né, que são obrigatórios nesse diagrama, mas eu posso colocar de forma informal, eu não tenho que seguir um padrão ali dentro. Qual que é o objetivo, então, do nosso diagrama de caso de uso, para quem não lembra? Modelar as funcionalidades e serviços oferecidos pelo sistema. Nesse caso, nosso sistema acadêmico para uma faculdade. O diagrama de caso de uso, ele também é composto por atores, casos de uso e relacionamento entre eles, tá? Lembrando, pessoal, atores, qualquer elemento externo que interaja com o sistema. Então, aqui a gente vai ter nossos usuários que vão estar utilizando o nosso sistema. Então, para relembrar um pouquinho, vamos a um exemplo de caso de uso. Aqui a gente tem o caso de uso, comprar produtos. Quais que vão ser os atores que estão ligados a essa funcionalidade de comprar produtos? A gente vai ter o atendente e nós vamos ter o cliente que vai estar comprando esse produto. E aí nós temos uma descrição, que é o nosso requisito. Um cliente chega ao ponto de vendas para comprar produtos. O atendente registra a compra e coleta o pagamento. O cliente vai embora com a compra. Então, aqui eu estou descrevendo todo o meu cenário que envolve a funcionalidade de comprar produtos entre os atores cliente e atendente. Então, ele é demonstrado nessa forma aqui. Então, lá no sistema acadêmico, vocês precisam, então, identificar quem vai ser o caso de uso. Exemplo, cadastrar aluno. Quem que vai ser os atores? Quem vai cadastrar o aluno? Vai ser uma secretária, vai ser um atendente? Com quem que ele vai se relacionar? Então, vocês vão ter que pensar dessa forma também. E aí, você vai descrever, né, o que seria esse caso de uso, tá? Vamos, então, para um outro exemplo. Aqui a gente tem um exemplo do diagrama de caso de uso para gerenciamento de compras de um mercado. Então, esse aqui a gente vai ter 3 atores. A gente vai ter o cliente, a gente vai ter o funcionário e nós vamos ter o fornecedor, já que a gente está comprando, está gerenciando esse produto. Então, o cliente ele vai se relacionar com os casos de uso, comprar produto e efetuar o pagamento, né? Já que o cliente ele vai comprar, então ele precisa pagar pelo seu produto. E a gente tem o funcionário, poderia ser aqui também o atendente de um mercado. E o atendente ele se liga ao comprar produto, porque ele vai fazer o registro dessa compra no sistema. E o funcionário também está relacionado com o caso de uso, efetuar pagamento, porque ele vai estar fazendo então o recebimento do pagamento desse produto aí. Lembrando, pessoal, que vocês têm aqui o caso de uso, ele sempre vai começar com um verbo, porque ele vai mostrar uma ação da funcionalidade do seu sistema. Então, sempre cuidado. Comprar, efetuar, gerenciar, alterar, excluir, você sempre vai ter uma ação, então eu preciso iniciar com um verbo, ok? Então, esse aqui é um outro exemplo de um diagrama de caso de uso, ok? Então, procurem, pessoal, sempre pensar. Quando a gente fala em diagrama de caso de uso, eu tenho que ter os casos de uso
comprar produto, efetuar pagamento, gerenciar produto, incluir, excluir, e os meus atores, que são quem vai estar se relacionando então com o meu sistema, utilizando então essas funcionalidades, ok? Bom, além disso, lá no item 2, ele pede que vocês escolham um caso de uso, tá? Então é bem específico. Um caso de uso. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, escolhendo um aqui, eu iria fazer do comprar produto, somente dele, tá? Não precisa vocês estarem descrevendo de todos os casos de uso. Aqui eu tenho 3. Eu vou escolher somente um para descrever. Então, vamos exemplificar. Lá no livro de vocês, vocês têm um exemplo de como que faz uma descrição correspondente ao caso de uso que você escolheu. Então, é um caso de uso. Então, nessa descrição, ele pede para constar pelo menos uma regra de negócio ou um requisito não funcional que você associou, que você analisou, fez um levantamento do seu sistema acadêmico. Aqui eu vou estar exemplificando para vocês, então, do cadastrar novos filmes. Ele é um caso de uso, dentro de um diagrama que tem vários casos de uso. E aqui você tem toda uma descrição. Então, lembra lá no início, quando eu falei para vocês que o diagrama de caso de uso, ele vai ter o ator, ele vai ter a descrição daquilo que ele vai fazer. Então, eu já inicio aqui. O que eu vou descrever sobre o cadastrar novos filmes? Permite inserir novos filmes no sistema. Se fosse cadastrar novo aluno, permite inserir novo aluno no sistema. Quem que vai ser o ator? Aquele ator que está ligado a este caso de uso. Então, aqui a gente tem o operador, poderia ser o atendente, o cliente, o professor, o ator que você identificou que está relacionado ao seu caso de uso. Pré-condições e pós-condições. Quando a gente tem um requisito ou uma funcionalidade, você sempre vai determinar se, para usar aquela funcionalidade, eu preciso ter outras coisas em funcionamento. Nesse caso aqui, o sistema deve estar em execução. Ou o ator ou o usuário fez o login no sistema. Qual vai ser a pós-condição? Pós-condição, após aquela funcionalidade do caso de uso ter sido executada. Então, nesse caso, novo filme inserido. Se fosse cadastrar novo aluno inserido no sistema. Aí a gente tem um fluxo básico. Quais são as ações do ator? O ator aqui vai estar fazendo as ações ou vai estar executando as ações do sistema. Aí solicitar a criação do novo filme. Depois tem lá, abre a janela de cadastro, informa os dados, sistema valida a entrada, sistema salva os dados, enfim. Então, imaginem vocês utilizando o sistema para cadastrar, por exemplo, um novo aluno. Você vai colocar lá as ações que o usuário vai fazer. Então, eu vou solicitar que seja cadastrado ou inserido um novo aluno. Vai abrir uma janela para que eu cadastre esse aluno. Depois eu vou informar os dados do meu aluno. Depois o sistema vai fazer a validação, o sistema vai salvar os dados e fim. Essas informações do fluxo básico, normalmente, quando a gente trabalha com cadastro, com inclusão, com exclusões, ele sempre vai seguir, então, esses itens aí. Aí a gente tem fluxos alternativos. Os fluxos alternativos é aquilo que ocorre fora da rotina do fluxo básico. Então, por exemplo, você está lá cadastrando um novo aluno e, de repente, o sistema ou o usuário forneceu uma entrada inválida, incorreta de algum dado desse aluno. Então, vai aparecer uma mensagem na tela que está validando aquela entrada. E aí, vai ser solicitado, então, para cancelar aquele cadastro, aquele caso de uso naquele momento. Então, o fluxo alternativo é sempre aquilo que sai fora do fluxo básico, ou da rotina de você cadastrar um novo aluno, ou nesse caso aqui, um novo filme.
se deu um erro no sistema, se ocorreu alguma coisa fora do normal, ok? Então, primeiro, faz todo o diagrama de caso de uso, identifica os atores. No segundo item do mapa, ele pede então para você escolher um caso de uso e a partir dali fazer essa descrição. Sigam esse roteirinho, sigam essa tabela que vocês têm aqui, ela se encontra lá no livro de vocês, tá? Vocês têm vários exemplos que utilizam a descrição correspondente de um caso de uso, vocês podem estar se baseando então nesses itens aí, ok? Com isso, pessoal, a gente termina então esse item 1 e o item 2 e a gente se vê então em próxima oportunidade, ok?